Boa noite, povo. Boa noite, tudo bem com vocês aí? Tô conseguindo me ouvir certinho? Bem. Então, é isso aí, gente. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso terceiro e quarto encontro, né? Terceiro e quarto encontro de administração da produção. E vamos para cima, né? Vamos para cima, vamos fazer acontecer. Conforme a gente já tinha combinado, a gente vai fazer o terceiro encontro hoje. Eu vou passar o conteúdo da unidade 3 e logo depois vocês já estão liberados para fazer a avaliação final, tá? Então a gente já fica combinadinho assim. Se tiver alguma dúvida, a gente vai estar aqui em sala de aula até as 9h15, né? Para tirar qualquer dúvida que tiver aí na questão da avaliação ou também em relação ao paper, em relação ao que vocês precisarem. Beleza? Tamo junto aí? Vamos para frente? Vamos lá então. Sem maiores delongas, vamos então para o nosso último encontro de administração da produção. Então hoje nós vamos ver planejamento em administração da produção e operações. A gente viu na aula passada, estudamos aí alguns conceitos, né? Da parte de administração da produção, a parte até de layouts, de plantas, uma série de questões ali. E hoje, então, nós vamos trabalhar um pouco na questão de planejamento. Então, hoje nós vamos reconhecer e explicar os conceitos básicos do planejamento de produção, compreender a metodologia de determinação da capacidade da operação e as políticas de gestão dessa capacidade, entender a amplitude de ação do ERP na empresa e compreender e explicar a técnica do MRP que o lastreia, depois a gente vai falar sobre isso, explicar a teoria das restrições e a aplicabilidade e compreender o aspecto comportamental do just-in-time e as técnicas que o suportam. Então, vamos lá, tem bastante coisa aí para nós vermos aí, mas nada assim muito aterrorizante, né? Pelo menos até onde eu sei. Deixa eu ver que tem um pessoal meio perdido aqui. Deixa eu ver quem é que está perdido aqui. Ok, então tá, vamos lá. Então, fundamentos do planejamento da produção. Então, conhecido dentro das empresas como PCP, o planejamento e controle da produção, a área tem a difícil missão de equilibrar os interesses distintos da demanda e da oferta, interna e externa, da organização. Algumas organizações denominam erroneamente que a área de PPCP, Planejamento, Programação e Controle de Produção, trata-se de uma redundância, pois o segundo P de programação deve ser subentendido, pois trata-se de uma das partes do planejamento. Não há planejamento sem programação. Tá? Então, isso é uma opinião do autor aí. Ele diz que quando chama de PPCP, eu particularmente nunca vi, só vi sempre PCP, nunca vi PPCP, né? Mas ele deve ter visto, ele fez esse comentário aí dizendo que isso aí é uma redundância, né? Planejamento, então, é uma declaração de intenções para que algo esperado aconteça. De que forma proceder para que algo aconteça. Como nem sempre acontece de forma esperada, o que acontece? Máquinas quebram, pessoas adoecem e tal, é necessário então ter esse controle, que é você esperar, você criar saídas para algumas situações. Para isso que existe o planejamento. A gente chama isso de contingência, quando é específico para a questão de problemas. Então você vai, por exemplo, para a aula. Semana que vem começam as aulas presenciais, né? Nós já vamos ter a próxima disciplina já in loco lá no Polo Saguaçu. Então, você vai se planejar para ir até lá. Você tem que planejar, e se acontecer alguma coisa? Se acontecer isso, se acontecer aquilo. Então, você tem que se preparar, né, para poder atingir o seu objetivo. Tá? Controle. É o processo de lidar com essas variações e retomar o caminho traçado. Então, solicitar a manutenção, remanejar as pessoas ou fazer horas extras e tudo mais. Então, você tem o controle ali. Então, tem a predição, que é o processo para a determinação de um acontecimento futuro baseado em dados completamente subjetivos e sem uma metodologia de trabalho clara. E tem a previsão, que é o processo metodológico para a determinação de dados futuros baseado em modelos estatísticos.
matemáticos, econométricos, isso é novo, né? Econométrico. Ou ainda em modelos subjetivos apoiados em alguma metodologia. Então, quando fala predição, é dados subjetivos, não tem um fundamento, né? É tipo vamos colocar assim, uma intuição. Eu acho que vai dar certo. Né? Eu acho que vai dar certo, eu acho que vai ser assim. Então, deixa eu só copiar aqui, esqueci de botar o link aqui hoje. A minha vida está meio tumultuada aqui, mas vai dar certo. Então, eu acho que vai ser assim por causa disso, disso e disso. Né? Quando você trabalha com uma previsão, você trabalha já com dados estatísticos. Você tem um histórico, você tem aonde se fundamentar para montar esse planejamento. Tá? Também nunca vi nenhum planejamento baseado em predição. Sempre em previsão, histórico, né? Mas existe, tá? Deve ter alguém que faz aí, usa predição. Algumas incertezas, né? Incerteza do fornecimento, você não sabe se vai dar tudo certo. Ele coloca aqui um exemplo, por exemplo, uma emissora de TV tem horários rígidos e dificilmente há contratempos. Em contrapartida, né, fornecer tempero à base de cebola depende da safra. Então você não tem essa preocupação, né, com uma coisa e com outra. Incerteza de demanda. Algumas operações têm demanda previsível, enquanto outras nem tanto. Uma universidade, após o início do semestre, sabe exatamente o número de alunos, porque verifica lá quantos já estão matriculados, quantos podem entrar. Mas já uma lanchonete fast food, no momento da abertura, não sabe quantas pessoas e que horas virão e o que vão pedir. Então são muitas demandas, né? Muitas demandas, são muitas variáveis que não se sabe prever como vai ser. Aí tem a demanda independente. Essa é estimada em função do desconhecimento dos fatores de consumo. No supermercado, as pessoas não precisam informar antecipadamente o que vão comprar. Então, o supermercadista lida com uma demanda independente. Normalmente está associada aos clientes, o que significa que as decisões tomadas por esses independem dos interesses da empresa. Tá? Então, eles vão comprar lá o que eles acham. Claro que hoje, né, tem histórico de compra e tudo mais, mas muita coisa é independente. Eles não sabem se vai ter. O pessoal agora tem a época da Páscoa, vão comprar lá um monte de chocolate, mas não sabe se vai ser consumido tudo, né? Aqueles ovos de chocolate lá. Né? Então, e a demanda dependente é previsível em função da dependência de fatores. Então, se uma montadora de automóveis sabe quantos carros vai produzir, sabe quantos pneus vai ter que pedir. Então, uma demanda dependente, ela é sempre ligada a um pedido principal, digamos assim, né? Que é isso que gera a demanda, no caso ali o automóvel. Então, para uma demanda dependente, há 3 caminhos: o recurso contra pedido, o fazer contra pedido e o fazer contra estoque. Para uma demanda independente, resta-se garantir, uma vez que não há uma informação, então é fazer para o estoque. Tá? Então, acho que tem os conceitos aí no gibi de vocês, deve ter o conceito de cada uma dessas respostas aí. Tá? A função planejamento e controle ela é composta por 4 grandes atividades básicas: carregamento, sequenciamento, programação e controle. Como pode ver então na figura 60 aí no gibizinho de vocês, está aqui a atividade do PCP, né? Então, sequenciamento, que é em que ordem fazer, a programação, quando vai ser feito, o carregamento, que é quanto que vai ser feito, e o monitoramento e controle, que tem praticamente todas as etapas de gestão, que é saber se está caminhando conforme o plano. O carregamento, então, na prática, o carregamento é a definição da capacidade da operação. Esse carregamento ele pode ser finito, há um limite de capacidade definido por restrição física, legal ou por algum interesse da organização. Por exemplo, podemos citar a capacidade de um avião, restrita ao número de assentos disponíveis. Então, você não vai vender mais vagas do que existe dentro do avião. Então, há uma operação finita, limitada. Tá? O infinito quando não tem um limite. Pode acontecer em situações que não é possível definir esse limite. Né? Exemplo, é inaceitável limitar o número de atendimentos em um pronto-socorro. Né? Mas, às vezes quem está lá na frente sofre. Né? Sequenciamento.
Determina a sequência em que as necessidades de clientes serão atendidas pela empresa. Então, define a prioridade da execução das tarefas de acordo com os critérios de sequenciamento definidos pela organização. Pode usar diversos critérios, mas os principais: restrições físicas, prioridade do consumidor, data prometida, o LIFO, que é o primeiro que entra, primeiro que sai, o FIFO, que é o último que entra, primeiro que sai, e o FIFO, first in, first out, é o primeiro que entra, primeiro que sai. Operação mais longa, operação mais curta, deve ter também os conceitos aí no gibi de vocês. Tá? Então, esses são os critérios, né, de sequenciamento das operações. Continuando aqui. Programação. Algumas operações requerem um nível de detalhamento maior, inclusive com um cronograma detalhado que mostre os momentos em que um determinado trabalho deve começar e deve terminar. Normalmente está associado a produtos mais complexos e operações com mix bastante variável. Imagine uma máquina com 5 trabalhos para processar. Qualquer um deles pode ser o primeiro e ser seguido de qualquer um dos outros 4. Então, temos N fatorial, que são maneiras de programar. Tá? Então, ali nós temos 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 120. Temos, portanto, 120 maneiras diferentes de programar esses 5 trabalhos nessa máquina. Caso fossem 2 máquinas, como ficaria? 120 vezes 120. Ou seja, os mesmos 5 trabalhos teriam 14.400 possibilidades diferentes de programação das 2 máquinas. Você vai perguntar, mas por que 5 vezes 4 vezes 3 e tal? Isso é fatorial. Vocês devem lembrar as regras de fatoração lá dos números fatoriais lá no ensino médio. Tá? Então você tem lá, se são, ele está dando ali 5 trabalhos de máquina. Então parte dos 5, né? Então, 5, 4, 3, 2, 1. Tá? Há 2 padrões básicos de programação. Então tem a programação para frente, que inicia o trabalho assim que ele chega, e tem a programação para trás, que inicia o trabalho do último momento possível, sem que ele comprometa o prazo de entrega. Controle. Tem o controle empurrado, né? Os sinais de intervenção são acionados de uma área central que coordena todas as atividades organizacionais. Um bom exemplo desse tipo de controle são os sistemas de MRP, que é o Material Requirement Planning, e o controle puxado, que os sinais são disparados pelo cliente, que pode ser interno ou externo, eliminando desperdícios por produção em excesso, que gera estoques intermediários. O Kanban, que é a técnica de disparo do Just-in-Time, é um bom exemplo dessa modalidade de controle. Gugi, eu esqueci de botar o telhadinho lá nas porquinhas. Tu bota para mim, por favor. Só botar o telhado, que se começar a chover vai molhar tudo lá. Vamos lá, gente. Continuando aqui. Estudo da capacidade. Estudo da capacidade. Capacidade projetada. Então, Slack, Chambers, Johnson afirmam que a capacidade projetada é a maior capacidade possível, com o produto mais rápido que uma organização pode produzir com todos os recursos sendo usados em sua totalidade o tempo todo, sem nenhuma restrição. Obviamente que se trata de capacidade teórica, pois sabe-se que todas as operações têm restrições ao seu processo. Pessoas cansam, máquinas quebram, materiais atrasam e por aí vai. Capacidade efetiva. Então, Heiser e Render afirmam que a capacidade efetiva é o percentual da capacidade projetada como sendo máxima e sugerem que ela pode ser matematicamente determinada em percentual, através da seguinte expressão. Então, aqui é a formuleta, né? A capacidade efetiva é igual à capacidade prevista dividido pela capacidade. Tá? A capacidade efetiva, então, retrata aquilo que a organização espera conseguir produzir, considerando seu mix de produtos, métodos de programação, manutenção e padrões de qualidade. Ao analisar, então, a produção real, Slack, Chambers e Johnson novamente trazem um conceito do tempo improdutivo, mas desta vez se referindo a perdas oriundas de paradas evitáveis. Essas paradas evitáveis são interrupções que poderiam ter sido evitadas se tivessem sido gerenciadas. Por exemplo, um retrabalho consome tempo,
mas poderia ser evitado com um programa de treinamento para os colaboradores, evitando que eles errassem. Na prática, a capacidade real é a quantidade que realmente é possível entregar. Então tem que marcar bem esse conceito aí, tá? Capacidade real é o que se pode entregar. Sem informações, então, é impossível reagir a eventos futuros. Essa é a principal função da medição. Formar uma história mostrando como andam as coisas na organização e oferecer subsídios para planejamento de ações futuras. Aqui, em vez de história, podemos dizer histórico. Tá? Não é história, é histórico. Portanto, medir é essencial. Moreira afirma que há duas formas de medir a capacidade de uma operação: por meio da produção ou por meio dos insumos. Slack, Chambers e Johnson, então, trazem um exemplo bastante didático quando é por meio da produção. Perceba no quadro 11, dá uma olhadinha no gibizinho de vocês aí, no quadro 11 que, apesar de se manter o mesmo quadro de pessoal, trabalhando a mesma quantidade de horas diárias, a capacidade aumentou. Isso acontece em função do impacto da variação do mix de produtos a serem processados. Veja que no segundo mix se produz maior número de unidades do produto, que consome o menor tempo dos colaboradores. Logo, é possível produzir em maior quantidade. Né? Então, maior número de unidades de produto vai consumir menor tempo dos colaboradores. Então, eles produzem mais. Então, aqui tem um quadro 11, tem esse exemplo aqui. Suponha que uma fábrica de aparelhos de ar-condicionado produza 3 modelos, com diferentes tempos de processo. A fábrica tem uma disponibilidade de 800 horas semanais de pessoal de montagem. Perceba como variações nas proporções da demanda no mix afeta a capacidade de produção. Então nós temos ali, tem o modelo luxo, o modelo padrão e o modelo econômico. São 3 modelos, tá, de ar-condicionado. O luxo ele leva 1h30 para ser produzido. O padrão 1 e o econômico 0,75 de hora. Tá? Isso aqui está tudo em decimal, não está em minutos. Tá? No Mix 1, né, que no caso aqui ele produz 2, Mix 1 são 2 de luxo, 3 padrão e 2 econômico. Esse é o primeiro mix. Então, a demanda diária são 7 aparelhos. No Mix 2 também são 7, só que é somente 1 de luxo. Então, as horas de processo, tá, com o cálculo, as formuletas estão ali embaixo. No caso do Mix 1 é 7,5 e do Mix 2, 6,5. As horas diárias por montador continua sendo 8, porque não muda. Quantidade de montadores é a mesma, horas semanais disponíveis é a mesma, mas olha a diferença na capacidade. Dá uma olhadinha ali. No Mix 1, são 746,7 horas, né? 746 de horas aproveitadas. No Mix 2 são mais, são 861. Então, a gente vê que o tempo é para ser o mesmo, só que eles produzem muito mais, ok? Por meio dos insumos, né, medir a capacidade utilizando o produto é muito difícil. Imagine a complexidade e variedade dos produtos oferecidos em um hospital. A totalidade do serviço é customizada, pois cada paciente é uma realidade diferente. Medir de forma isolada os produtos seria inviável. Nessas circunstâncias, segundo Moreira, o ideal é fazer a medição com base nos insumos utilizados como meio da prestação de serviço. No caso do hospital, seria algo do tipo leitos disponíveis. Aí tem os indicadores, né? Vamos utilizar de um exemplo. Suponhamos que um fabricante de tecido tem uma linha de produção composta por 12 máquinas, com uma capacidade projetada de 30 metros de tecido por minuto, durante 7 dias por semana. A capacidade semanal projetada, então, é determinada pela formuleta. Capacidade projetada, então, são 30 metros, vezes 12 máquinas, vezes 60 minutos, vezes 24 horas, vezes 7 dias. Então, o total daria 3.628.800 metros por semana. Você acha muito? O que você acha? São 12 máquinas, né, que fazem 30 metros por minuto, ou seja, é muita coisa,
né, trabalhando 24 horas por dia, todos os dias. Então, é uma capacidade bastante elevada. Né? Obviamente, trabalhando todas em full, né, no máximo, na capacidade máxima. Então, nós temos aqui nesse quadro aqui, algumas questões que podem atrasar, né? Atrasar ali pode mudar, são variáveis que podem mudar essa projeção. Então nós temos ali mudança de produto, setup. Você mudou o produto, você vai ter um impacto ali, né, de 20 horas, que são tempos inevitáveis. Manutenção preventiva regular, 16 horas. Nenhum trabalho programado, ou seja, está parado, está ocioso. Amostragem de qualidade, tempo de troca. Então, está ali os tempos inevitáveis. E depois os tempos evitáveis. São paradas para manutenção corretiva, investigação de falhas de qualidade, falta de material no processo, falta de pessoal e assim vai. Então, nós temos, olha quantas horas a gente tem, né, que pode trazer problemas naquele cálculo da capacidade total, né, capacidade máxima de produção. Então ele coloca assim, considerando que foram perdidas 53 horas com paradas inevitáveis, quanto a empresa deixou de produzir em função deste tempo? Vejamos, então tem a formuleta aqui. Perdas inevitáveis, então são 30 metros por minuto, vezes 60 minutos, vezes 53 horas, então deu 95.400 metros. A medição é sempre em metros, é por produção. Então deixou-se de produzir 95.400 metros. E as coisas não param por aí. Também foram desperdiçados 44 horas com paradas evitáveis. Para essas perdas de produção está ali, mesma coisa. 30 metros, 60 minutos, 44 horas, 79.200 metros. Se for somar, né, isso ali vai dar muito, que deixou-se de produzir por vários fatores. A produção real da fábrica nessa semana, então, foi 3.454.200 metros de tecido. Né? Então, que foi a capacidade projetada, já descontada as perdas. Agora sim, com esses dados, podemos calcular dois indicadores de grande importância para a organização: a utilização e a eficiência. A utilização é uma relação entre a produção real e a capacidade de projeto, restrições de capacidade e variações de demanda. Mostra para os gestores da empresa qual o nível de aproveitamento que tem os recursos que foram disponibilizados, sendo, portanto, altamente relevante para os investidores. Então, os indicadores estão ali, né, que a produção real é dividido pela capacidade projetada vezes 100, isso vai me dar um percentual, tá? Percentual. Então, deu-se ali 3.454.200, dividido pelos 3.628.800 que a gente viu anteriormente, né, deu 0,9519, você multiplica por 100, você tem 95,19% da utilização do seu recurso. A eficiência já é uma relação entre a capacidade real e a capacidade efetiva. Indica para os gestores quanto que a operação foi capaz de atender naquilo que lhe foi solicitado. Mostra a sua efetividade no atendimento das necessidades da organização. Logo, é o número mais importante para o gerente de produção. Tá? Então, ele trabalha aqui com eficiência, que é a produção real dividido pela capacidade efetiva. Está ali a formuleta, deu 97,76%. Expansão da capacidade. Então, obviamente, antes de investimentos em novas plantas, há diversas alternativas para se obter um aumento da capacidade. Sugere reorganização do arranjo físico, né, alteração do layout, utilização da capacidade ociosa de equipamentos ou sua substituição por outros melhores, utilização de técnicas de planejamento e controle da produção que possam criar ganhos de capacidade, sem grandes alterações de equipamento ou layout, aproveitamento dos espaços, físicos ou no tempo, para a produção por meio da redução de estoque de matéria-prima, produtos em processo ou produtos acabados. As políticas de gestão. Então, o Slack Chamber Johnston
Argumento que é necessário adequar os níveis de capacidade da organização às demandas requeridas e às políticas corporativas. Para tal, segundo eles, há 3 categorias de política de gestão da capacidade. Primeiro, a política de capacidade constante. Depois, a política de acompanhamento da demanda e a política de gestão da demanda. Deixa eu ver se a gente vai trabalhar eles aqui ou vai ter o... Tá aqui os conceitos. Política de capacidade constante. Então, essa política prega que as variações de demanda devem ser ignoradas e os níveis de capacidade devem ser mantidos constantes. Com a utilização dos exemplos propostos, né, na figura 66, lá na página 199, pode-se entender melhor o efeito. Então, você pode depois dar uma olhadinha lá com calma para você entender o efeito dessa capacidade constante. Política do acompanhamento de demanda. Essa política tem por principal característica o fato de refletir as flutuações de demanda. Como você pode perceber, tanto a política de capacidade constante como a política de acompanhamento da demanda agem sobre a capacidade. Ou seja, o seu foco está dentro da organização. Quando falamos em política de gestão da demanda, falamos em agir do lado de fora da empresa. Tá? Então, tentando convencer o consumidor a consumir. O principal objetivo da política é tentar manter o nível de demanda relativamente estável, de forma a reduzir os custos e, eventualmente, criar novas alternativas de geração de riqueza. 3 são os caminhos mais comuns e apontados por Slack, Chambers e Johnson. Preço, propaganda, produtos e serviços alternativos. Ok? Alguém tem alguma pergunta até aqui, gente? Não? Só um pouquinho aí, gente. Guilherme, papai tá dando aula, tu tem que ficar quietinho. Sem barulho. Tá bom? Beleza? Senão você sobe. Vamos lá, então. Vamos falar, então, sobre o ERP, Enterprise Resource Planning. Tá? O que é o ERP? Alguém já ouviu falar do ERP, não? Tranquilo, querida. Fica na paz aí. Seja bem-vinda. Alguém já ouviu falar do ERP? Eu ainda não. Não? Então vamos lá. O ERP, Enterprise Resource Planning, nada mais é do que um programa, um sistema que gerencia toda a parte da empresa. Desde a venda, desde a parte de faturamento, produção, tudo integrado. Vocês com certeza devem utilizar nas empresas de vocês. Antes ele era chamado de MRP, né, que era um sistema só para, digamos assim, fazer o gerenciamento da manufatura, da produção. Mas depois entendeu-se que continuava tendo um controle da manufatura da produção, mas o restante da empresa ficava sem nada. Então, a parte comercial, a parte do financeiro, a parte de até mesmo de planejamento estratégico, né, a parte de gestão de pessoas, tudo é interligado. Nós entendemos que a empresa ela é totalmente sistêmica, ela é interligada. Então, criaram um ERP. Então, você trabalha com todas as áreas da empresa. Só um minutinho aí, gente. Gugi, leva o Guilherme lá para cima, por favor. Então, Slack, Chambers e Johnson afirma que não é apenas a produção que gera e recebe informações. Todas as outras funções têm contribuições a dar e receber na construção da massa de informações que circula na empresa. Desse quadro surgiu a necessidade de integração dessas informações e o seu agrupamento em um único grande sistema, que é o ERP, tá? Que é o planejamento dos recursos da empresa, o nosso bom e velho português. Então temos aqui o ERP integrado em rede, né? O planejamento que inclusive ele engloba até o e-commerce, tá? Depois tem só o ERP, que é o planejamento de recursos da empresa. Tem o MRP3, que é o planejamento dos recursos da manufatura, já incluído o Kanban. O MRP2, que é só o planejamento dos recursos da manufatura. E o MRP, que é o planejamento das necessidades de materiais. Só isso. Então você vê que houve uma evolução com o passar do tempo, tá?
sendo que o ERP integrado em rede, ele é o mais avançado. O que ele é integrado em rede? Você não acessa ele somente de um computador local. Você pode acessar em qualquer lugar do mundo. Ele está na nuvem. Tá? Então, hoje já existem sistemas, boa parte deles, que você acessa. Né? Hoje, por exemplo, com a questão do home office, né? Com a questão da pandemia, muitos ERPs tiveram que se adaptar à questão de estar em rede, porque o pessoal estava trabalhando de casa. Então, tinha que acessar a plataforma da onde está. Um exemplo do ERP que nós temos aí é o próprio AVA de vocês. O AVA é um tipo de ERP que é interligado lá na Uniaselv. Né? De onde é que vem as informações do financeiro de vocês? De onde é que vem as informações das notas de vocês? De onde é que vem tudo de um sistema integrado do qual, o que é a produção? A produção é a questão das aulas que estão sendo dadas, dos cursos, né, das aulas, e a produtividade são as notas, o que está sendo isso é o feedback, né, da instituição. Aí tem o contas a pagar, o contas a receber, é tudo o mesmo sistema. Conseguiram entender? Vamos ver aqui. Contas 1 é um ERP. Exatamente. Contas 1 é um ERP. Vamos lá então. Com a sua origem remontando aos anos 60, surgiu com a missão de determinar, então falando do MRP aqui primeiro, né? Determinar as necessidades materiais de uma organização fabril. Tanto que o acrônimo MRP vinha da expressão inglesa Materials Requirements Planning, planejamento das necessidades de materiais. Popularizou-se nas empresas a partir dos anos 70, em função da disponibilidade de recursos de informática, com a capacidade de processamento das rotinas matemáticas básicas de planejamento e controle. Em essência, o MRP age como um tradutor. Né? O ERP também. Ele só trabalha com informações, você vai jogando lá e ele vai fazendo a gestão dessas informações. Ele recebe, então, das áreas que têm contato com a demanda, no caso, os clientes e os consumidores, e as traduz para uma linguagem útil para as demais áreas da organização. Essa linguagem é expressa em forma de ordens de produção, relatórios e outras coisas do gênero. Hoje já temos ERP que trabalha com inteligência artificial, sugerindo, né, algumas atitudes, algumas ações por parte do gestor. Então nós temos aqui uma gestão de demanda, né? Tem o programa mestre de produção, onde entra a carteira de pedidos e onde entra a previsão de vendas. Tá? Aí, com base nisso, é feito o planejamento das necessidades de materiais, com base nos pedidos e com a previsão de venda, a soma dos dois. Aí, tendo essa necessidade de materiais, o que vai ser feito? Tem a lista de materiais necessária para atender a demanda dos pedidos e da previsão de vendas e os registros de estoque. Então, tem que ver o que precisa e o que tem em estoque. Com base nesse planejamento, então, são feitas as ordens de compra e as ordens de trabalho. Entenderam aqui esse esqueminha? Isso aqui é bem didático, bem tranquilo. Tá? Vamos para frente aí. O MRP2 ele já integra uma base de dados acessada por qualquer função organizacional, que poderia passar a planejar suas próprias necessidades. O benefício dessa integração é óbvio, a acuracidade. Imagine a dificuldade para manter bases diferentes com as mesmas informações. Essa situação é vivenciada com certa frequência nas empresas pequenas, que se utilizam de planilhas eletrônicas não relacionadas. O MRP2 veio corrigir esse problema. Outra grande riqueza ofertada pelo novo modelo é a possibilidade de simulações, permitindo resposta para uma pergunta comum, mas crucial. O que aconteceria se? O que aconteceria se? Então, os gestores passaram a ter uma ferramenta que auxiliasse no planejamento para diferentes cenários. Aí vem o MRP3. Tá? O MRP3. Com a ampla aceitação do modelo de gestão da operação surgido no Japão, o Just-in-Time e suas ferramentas, o MRP2, precisava se adaptar. Das técnicas do Just-in-Time, então seguramente a mais utilizada e disseminada era o Kanban. É o Kanban dos cartõezinhos ali, né? Controle pelos cartões. Então o MRP3 passou a lidar com os lotes padronizados de fornecimento dos itens fornecidos através do Kanban. Perceba, isso é uma mudança significativa. Afinal,
o MRP2 previa quantidades exatas determinadas pelos cálculos realizados com base na demanda prevista. Pode ficar tranquila, Bruna. Tá? Pode ficar tranquila. Seja bem-vinda aí. Então tem um conceitozinho aqui. O que é o ERP? É uma solução de negócio completa de âmbito geral da empresa. O sistema ERP ele consiste de módulos de apoio de software, como marketing e vendas, serviço de campo, projeto e desenvolvimento de produto, controle da produção e estoque, compras, distribuição, gestão de instalações industriais, desenvolvimento, projeto de processo, manufatura, qualidade, recursos humanos, tudo isso integrado. Tudo isso trabalhando numa plataforma, né, amigável, se trocando informações totalmente integrados e gerando relatórios e informações para tomada de decisão. Tá? O ERP, então, integrado em rede, que é o último âmbito, né? A internet é, sem qualquer sombra de dúvida, a grande revolução ocorrida no século XX. Sua explosão causou impactos fabulosos nos negócios e criou um número inimaginável de possibilidades para as organizações. Obviamente, os ERPs não poderiam ficar de fora deste movimento. Os modernos ERPs têm módulos de comunicação altamente desenvolvidos, de forma que a empresa esteja conectada à rede mundial. Dessa forma, é possível conexão externa direta com fornecedores, clientes e parceiros, dando aos processos empresariais uma velocidade nunca antes alcançada. Então, a mesma plataforma que a empresa está utilizando aqui, os parceiros, né, como é que se diz? Os representantes, né, as unidades avançadas, às vezes lojas ou filiais, enfim, todos eles conseguem acessar lá de onde eles estão via internet. Então, eles abrem lá o ambiente, entram com o seu login, com a sua senha, e eles conseguem acessar o que está lá sendo acessado na empresa. Então, isso também é uma revolução. Tá? Agiliza bastante o processo. Objetivos do MRP. Os objetivos principais dos sistemas de cálculo de necessidades são permitir o cumprimento dos prazos de entrega dos pedidos dos clientes com mínima formação de estoques, planejando as compras e a produção de itens componentes para que ocorram apenas nos momentos e nas quantidades necessárias, nem mais, nem menos, nem antes, nem depois. Tá? Por isso que o nome é Just in Time, apenas no momento, apenas no tempo correto, no tempo que precisa. Na lógica MRP, os produtos finais, que são os produtos acabados e as peças de reposição, são denominados produtos com demanda independente, uma vez que a demanda é definida externamente ao sistema de produção, conforme as necessidades do cliente, o mercado. Em contrapartida, a demanda por matérias-primas e componentes está ligada à programação da produção e, por isso, são denominadas demanda dependente. Nessa situação, essa demanda interna, apesar de bastante irregular em função da intermitência das operações, é bastante previsível. Afinal de contas, é baseada em previsões publicadas no PVO, que é o Plano de Vendas e Operações. Então, eles têm dados para trabalhar, né, para poder gerar e publicar esse PVO. Tá? Não é uma coisa que eu crio com base na minha intuição, com base no que eu acho. Não. Existem dados. Existe algo concreto para que eles possam ter a tomada de decisão deles. O sistema de produção basicamente se divide em 3 categorias. É a produção em massa, a produção intermitente e a produção unitária. O primeiro é dedicado à produção em larga escala de produtos altamente padronizados, por exemplo, fabricante de cerveja. O terceiro se dedica a atender produtos altamente customizados, de variedade extrema, mas com baixo volume. Entre eles está um meio termo, a produção intermitente, também conhecida como produção em lotes. Tá? Os autores ainda mencionam que a produção é caracterizada pela emissão de ordens de produção, as OPs, com quantidades, operações, que são os roteiros de produção, e materiais necessários devidamente discriminados. Como o fluxo é intermitente, surge a necessidade de um adequado sequenciamento das ordens e um bom controle sobre o fluxo de recursos, materiais, humanos, ferramentas, etc., para a manutenção da produção.
O MRP ainda apresentava duas falhas que precisavam ser corrigidas. É por isso que ele se desenvolveu, havia alguns problemas. O modelo não propõe soluções objetivas para as restrições, cabendo isso ao responsável pela programação de fábrica. O sistema não sugere o sequenciamento das ordens. Essa tarefa continua sendo atribuição do supervisor da produção. A lógica de sequenciamento deve ser adequada aos objetivos estratégicos, podendo ser data de entrega, tempo de processamento, etc. Entendendo o MRP. Então, o histórico dele, né? Uma tentativa de solucionar estas e outras dificuldades, surge então uma nova geração de MRP, com um olhar mais amplo sobre a organização e com a incorporação de novos conceitos. Além dos módulos ERCCP e CRP, incorporou recursos humanos e orçamentários. Além disso, um módulo foi criado especificamente para controlar o chão de fábrica, o SFS, Shop Floor Control, além de dispositivos de coleta de dados automática. Para finalizar, um nível acima do PMP foi introduzido ao COP, Sales and Operation Planning, que para estruturar um modelo mais acadêmico de planejamento hierárquico, quer dizer, vendas e operações de planejamento, em inglês, em português. A seguinte figura apresenta esse modelo. Então temos aqui o planejamento estratégico, tudo parte dali. Depois vem o Sales and Operation Planning, a capacidade, o planejamento da capacidade, que a gente já viu, previsão de demanda. Vai para o PMP, que tem o CRP e o MRP, né? Aí vem as compras e a produção. E por último, os indicadores de desempenho depois da devida execução. Quer saber se a coisa está andando conforme planejado ou não. Por que calcular necessidades de materiais? Os itens de consumo, como já sabemos nos dias de hoje, têm naturezas diferentes. Alguns podem ter o seu consumo futuro previsto e outros não. Esses diferentes tipos de demanda tem a demanda independente e a demanda dependente que a gente já viu ali atrás. Vejamos um exemplo para melhor compreender essas duas definições. Imagine que um fabricante de bicicletas recebe um pedido de 1000 bicicletas do modelo XYZ. As 1000 bicicletas são uma demanda independente, pois estavam fora do controle da organização. O cliente poderia ter comprado de um concorrente qualquer, contudo, para produzir as bicicletas a organização precisa de 2000 pneus. Essa sim é uma demanda dependente e que pode ser calculada com precisão. É dependente porque está sob o controle da empresa e porque depende de uma informação conhecida a quantidade vendida de bicicletas. Então é um dado, não é algo que eu criei, que eu penso que vai ser assim. Não, é algo concreto. Né? Onde é que eu parei aqui? O modelo exato do pneu está no projeto produto e o pedido das bicicletas já está confirmado. Aí gera explosão das necessidades. As estruturas dos produtos, as árvores, né, elas são de grande importância. Então, elas dão dois indicativos básicos ao processo de planejamento. Primeiro, o que produzir. Então, a representação gráfica das relações pai-filho mostra exatamente o que deve ser feito. E quanto produzir, que mostra a quantidade necessária de cada item por unidade de produto acabado. Para se obter a necessidade bruta de materiais, basta multiplicar então as quantidades necessárias para uma unidade pela quantidade desejada do produto acabado. Para comprar ou produzir os itens o mais tarde possível é a lógica central do MRP. Programar as atividades para o momento mais tardio possível para minimizar os estoques carregados. Numa dedução lógica, podemos concluir que vamos precisar de informações relativas ao tempo de obtenção. Esse tempo de obtenção pode ser o tempo de processo para os itens produzidos ou o tempo de ressuprimento dos itens comprados. Vamos entender o seguinte. Ele trabalha com a mentalidade de que você ter produto parado em estoque é dinheiro jogado fora. Mas para que também ele possa saber quando pedir, para ser, por isso que o nome é Just in Time, ele precisa saber tudo o que incorre no fornecimento deste produto. Voltando ao exemplo da bicicleta, ele vai entender o seguinte, ok, eu não tenho estoque de pneus de bicicleta, não vou ter, mas eu preciso saber quanto tempo leva para mim chegar a esse pedido, né? Quanto tempo leva para me atender a minha demanda, para mim fazer o meu planejamento
de produção. Então, digamos que o pedido ele leva 10 dias para chegar. Desde a data do pedido até a entrega são 10 dias. Então, dentro do planejamento de produção dele, ele precisa prever que as bicicletas vão ficar paradas 10 dias até que chegue o pedido. Ou ele se programa com 10 dias de antecedência para que quando a bicicleta chegar naquele estágio onde vai colocar os pneus, né, o pedido já esteja aqui. Então, para isso que tem esse escalonamento, tem esse planejamento aí, né, das árvores, né, que eles chamam da explosão. É possível concluir, então, que em muitas situações a necessidade bruta sequer gerará uma necessidade de compra ou produção, pois o item poderia estar em estoque. Exatamente, Eliane, isso mesmo. Poderia estar em estoque, como saldo dos processos anteriores. Portanto, somente após a checagem dos estoques é que as ordens serão emitidas. Então, o sistema verifica se essa quantidade já não tem estoque. Então, não tem tudo, tem um pouco, mas ele informa e ele só deixa fazer o pedido com base nessas informações. Ok? Vamos ver então a teoria das restrições. Alguém ficou com alguma dúvida? Não? Podemos tocar? Vocês estão tão quietinhos hoje? Então vamos lá. Como é possível perceber olhando para dentro de qualquer organização, a capacidade produtiva tem diversas restrições. Mas para falar delas, devemos ter uma compreensão clara do que vem a ser uma restrição. Para Krajewski, Hitzman e Malhotra, a restrição é qualquer fator que limite o desempenho do sistema e restrinja o seu resultado. A teoria das restrições é fundamentada em uma abordagem relativamente recente, se comparada a outras, como Just in Time, e conhecida pelo acrônimo OPT, que é Optimized Production Technology, desenvolvida por um grupo de pesquisadores israelenses, entre eles o próprio Dr. Eliyahu Goldratt, prega que os bons resultados de uma organização podem ser obtidos através de uma série de procedimentos heurísticos. Ó. Aí os objetivos, né? Objetivo dessa teoria: aumentar o ganho dos materiais que atravessam a fábrica e são vendidos, né? Reduzir os estoques e reduzir as despesas operacionais. Aí tem alguns princípios aqui. Primeiro tipo de recurso. Primeiro princípio: balanceie o fluxo, não a capacidade. Segundo princípio: a utilização de um recurso não gargalo não é determinada por sua disponibilidade, mas por alguma outra restrição do sistema. Gargalo é quando tem algo que fica travando, né, o processo. Às vezes o processo é mais lento do que os outros, então ele acaba gerando um gargalo ali. E a utilização e ativação de recursos não são sinônimos. Então, você utilizar e você ativar um recurso não é a mesma coisa. Princípio 4. Uma hora ganha num recurso gargalo é uma hora ganha para o sistema global. Uma hora ganha num recurso não gargalo não é nada, é só uma miragem. Olha só que interessante os princípios aqui. Tá? Porque quando você destrava um gargalo, você ganha no processo todo. Quando você ganha num recurso que não é gargalo, não vai impactar absolutamente nada. Outro princípio: o lote de transferência pode não ser e frequentemente não deveria ser igual ao lote de processamento. Tá? E o lote de processamento deve ser variável e não fixo. Alguns princípios aí. Princípio 8. Os gargalos não só determinam o fluxo do sistema, mas também definem os seus estoques. Tranquilo. Princípio 9. A programação de atividades e a capacidade produtiva devem ser consideradas simultâneas e não sequenciais. Agora vamos lá. Como é que funciona o OPT? Optimized Planning... Meu Deus. Fugiu aqui. Fugiu aqui a sigla aqui. Deixa eu voltar aqui para a gente ver de novo aqui. Esses nomes em inglês, tudo complicado aqui.
Vamos voltar lá no slide. Até o slide, né? Slide. Vamos fazer um rollback, um rewind, para chegar no slide aqui. Chegamos, ó. Optimized Production Technology. Esse é o OPT. Beleza. Vamos voltar para... Agora vamos achar onde é que nós estávamos antes lá. Do OPT. Tomara que não trave aqui, né? Não vai travar. Princípio 4, princípio 5, a gente estava já no 8, né? 9. Então, na teoria das restrições, é comum a expressão Drum Buffer Rope, tambor, pulmão, corda, que representa a essência da programação da fábrica, proposta por Goldrake Cox, Correia, que mostram que defendia o fato de que a manufatura tem diversas restrições a serem consideradas. Tem mercado, fornecedor, política corporativa, capacidade do processo, tá? Tem outras ainda. Né? Mesmo que hajam esses gargalos, né, reais, sempre haverá recursos restritivos críticos. Portanto, a programação de um determinado fluxo produtivo deverá começar por este recurso restritivo crítico, o RRC, mesmo que ele não esteja no início do fluxo. Todos os demais recursos se submetem a ele tem que ser a base. Então, identificar as restrições do processo, explorar as RRC, subordinar todas as demais decisões às RRC, relaxar a RRC e voltar ao início para identificar a nova restrição. Então, tem aí a sequência do OPT. Ok? Vamos falar então da produção enxuta. Filosofia. Então, o Japão precisava de mudanças significativas e mudanças de tal ordem só acontecem com mudanças de comportamento. Como o comportamento é, em sua essência, a exteriorização do pensamento, seria necessário fazer as pessoas pensarem diferente. Novos princípios deveriam nortear o pensamento dos colaboradores. Assim sendo, algumas práticas gerenciais passam a fazer parte do dia a dia da organização, segundo os autores Correia e Correia. Então, produção sem estoque, produção enxuta, eliminação de desperdícios, manufatura de fluxo contínuo e o esforço contínuo da resolução dos problemas. Então, a filosofia, né? Eliminar desperdício. Identificar e eliminar os desperdícios que ocorrem na organização seria o primeiro e mais lógico passo para o just-in-time. Womack Jones citam a palavra japonesa muda, cuja tradução significa desperdício, e complementam dizendo que desperdício é qualquer atividade humana que absorve recursos, mas não cria valor. Olha que interessante esse conceito. Ele é bem certinho, né? Absorve recursos, mas não cria valor. Isso é um desperdício. Então, o que é eliminar desperdício? Superprodução, tempo de espera, transporte, processo, estoque, movimentação. Tudo isso pode ser trabalhado para se eliminar desperdício. O envolvimento de todos, né, é muito importante. Envolver a todos na solução dos problemas, enriquecer os cargos, rotacionar os colaboradores nos cargos e desenvolver habilidades múltiplas, né? Que é a polivalência. Você faz mais de uma coisa. Nos colaboradores são formas de fazer esse estímulo à participação e também tem outras coisas que também ajudam. O aprimoramento contínuo. Então, os objetivos do Just-in-Time podem ser expressos em ideais, como fica claro na definição que colocamos anteriormente. Atender a demanda no momento exato, com qualidade perfeita e sem desperdício. Significa também dizer que eles serão o combustível de uma busca sem fim. Para tentar dimensionar a importância desse aspecto, desta busca contínua e incessante, utiliza-se a palavra Kaizen, cujo significado então é o aprimoramento contínuo ou, mais conhecido, né, melhoria contínua. Então, Kaizen quer dizer melhoria contínua. Agora, os objetivos do Lean Manufacturing. Em um processo natural de evolução, o Just-in-Time nos dias de hoje
é a base da produção enxuta ou Lean Manufacturing. Contudo, seu objetivo central permanece inalterado, que é o quê? Maximizar os resultados organizacionais, eliminando as causas de desperdício que impactam sobre os aspectos fundamentais buscados pelos clientes: qualidade do produto, custo que ofereça um preço justo e confiabilidade de entrega. Devem ser respeitados alguns princípios básicos, né? Vão nortear esse processo de melhoria. Quais são eles? Orientação por processo, sistema puxado. O que é um sistema puxado, gente? Vocês sabem? Quem tenta aí? Vamos interagir um pouco aí. Um de cada vez. O que é um sistema puxado? Seria, vamos dizer assim, as vendas puxam o estoque e o estoque puxa a matéria-prima, assim, né? Isso. As vendas é que norteiam a produção, né? O pedido de produção. Porque as empresas que trabalham com just in time não têm estoque. Então, é elas que fez a venda, aí vai abrir a OP, que é a ordem de produção, e a OP vai dar a explosão que vai gerar o pedido, né, as devidas, os pedidos, né, os pedidos de compra, né, então para gerar aquele produto, aquela demanda. Tá? Mas é isso aí. Obrigado, querido. Padronização, perfeição da qualidade, flexibilidade, transparência, melhoria contínua, a gente acabou de falar, e capacitação e envolvimento dos colaboradores, que é muito importante, gente. Não existe ninguém perfeito, não existe nada que consiga criar 100%, né, de perfeição nos processos, em tudo. Tá? Sempre tem alguma coisa. É preciso desenrolar uma série de atividades que coloquem esses princípios em prática no ambiente operacional da empresa e estabilizem o processo de melhoria. As principais ferramentas utilizadas nesse processo são a troca rápida, a manutenção planejada, a organização e limpeza, a solução estruturada de problemas e a flexibilidade da mão de obra e equipamentos. Deve ter os conceitos aí tudo no gibizinho de vocês. Tá? Alguns requisitos para o sucesso. Resultado global acima do setorial, ou seja, você vislumbra todos, né? Todas as partes da empresa. Trabalho em equipe, autonomia nos processos e agilidade no processo decisório. Algumas técnicas que são associadas a isso: práticas básicas do trabalho, projeto de manufatura, foco na operação, máquinas simples e pequenas, arranjo físico e por aí vai. Então, algumas técnicas que são associadas nesse contexto, nesse processo aí. E aí tem o dimensionamento dos Kanbans, né, que entre dois centros produtivos deve considerar a soma dos cartões de produção e de transporte. Então tem uma formuleta aqui, né, e tem aqui a legenda, né, do que são essas variáveis. Então o número total de Kanbans vai ser igual então à demanda do centro consumidor, estabelecido por uma unidade de tempo, né, sendo o primeiro o tempo de espera do lote mais o tempo de processamento do lote, 1, né, vezes 1 mais o F, que é o fator de segurança, dividido pelo tamanho do lote ou a capacidade do container, que é a peça por Kanban. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se não temos dúvidas, temos dívidas. Então, pessoal, façam a avaliação final. Já está liberado lá no seu AVA, provavelmente. Façam a avaliação 2, a N2, que também já deve estar liberado lá no seu AVA. Façam a N1, se vocês não fizeram semana passada. Coloquem isso em dia, não deixem para a última hora. Ok? Não deixem para a última hora. Vocês têm um prazo para fazer, então façam tranquilamente. Eu vou estar aqui na sala de aula até as 9h15. Eu vou fechar minha câmera aqui e meu microfone, que eu vou estar fazendo outras coisas aqui. Mas qualquer coisa, me chamem, tá? O meu sistema vai estar aberto aqui. Me chama no WhatsApp, me chama por aqui, tá bom? Pode chamar audivelmente, que a gente vai estar aqui para atender vocês. Beleza?